para todos. Luiz, você que fez estudo, pesquisa das religiões, né, que Sim, você viajou, fez muita é, pesquisa nesta área, como isso. é que você vê essas religiões considerando o espiritismo? Que paralelo você faz entre essa pesquisa das religiões e o espiritismo que você conhece de forma tão bonita como está nos apresentando aqui hoje? Sim, isso aí é minha paixão, né? Quer dizer, religião é Pois minha é. paixão, sempre foi. Embora eu fui excomungado, né? Porque eu era coroinha da igreja e comia as hóstias. Era num colégio, no orfanato, num colégio internato. Fui cuidar da saúde, eu era muito alérgico e terminei sendo coroinha, adorava ler a Bíblia e deu uma fome, comia as hóstias todinha. O padre quase que excomungou, ainda bem que ela não estava, como ele disse, santificada. Mas aí eu tive que passar um mês assistindo missa todos os dias. E de tanto assistir o pároco de outra igreja, né? Porque chegou e disse, olha, aquele ainda vai ser padre, me manda para cá. Aí o outro padre disse, nada, aquilo é um traquino. Mas eu viajei quase o mundo todo, né? Eu não posso dizer que dei uma volta ao mundo, Sim. e a pandemia só me atrapalhou um pouco, porque eu deixei a África para o final. Mas eram viagens de turismo, eu tive a oportunidade de trabalho também, e mas tanto eu como minha esposa, a gente gostava de muito saber a relação daquele país com as religiões. E aquelas coisas por acaso, que a gente sabe que não existe, depois, num certo tempo, eu disse, poxa vida, eu tenho tanto material da relação do crente com a sua religião. Não é da escrita, né? Mas como as pessoas se relacionam com aquilo que ela acredita e a fé. E aí eu fui vendo, lógico, com um olhar espírita, né? Por exemplo, eu fui numa determinada religião, numa cerimônia, se as pessoas estivessem com roupa normal, eu dizia, eu estou no centro espírita. E é o shintoísmo no Japão. Shintoísmo é chamado uma religião de raiz, ou seja, nasceu no Japão. Como é parecido? Os Sikhs, na Índia, é o shopping center das religiões, né? Então, eu visitei umas 4. Então, eu fui na cidade principal dos Sikhs, Amritsar, muito perigoso, porque é a única fronteira seca da Índia com o Paquistão. E lá, os Sikhs, eu fui no templo principal deles, enorme. Você leva um dia e não anda o tempo todo. E eles dizem o seguinte, olha, a forma de se chegar a Deus, que é único para todos, só tem uma forma de chegar a Deus, é pela caridade. Então, se quer fazer uma oração, primeiro seja caridoso. Então, no Templo Sikh, eles fornecem comida 24 horas do dia, todos os dias do ano, a quem quiser. Aí eu aproveitei e fui fazer comida lá, mas não deu muito certo, não. É gente demais, então são coisas bonitas. Lógico, eles têm os problemas de todas as religiões, tem. Você entra no taoísmo, no templo taoísta, se você não apurar bem os olhos, você acha que está num centro de um candomblé, da denominação da África, muito forte. Budismo já é bem diferente, são vários tipos, né? Eu tive a oportunidade de ir pelo menos a 6 países budistas para olhar de perto, e cada um com a sua forma, mas me chama muita atenção, por exemplo, eu fui na capital do Camboja, Phnom Penh, no ano novo, né, dia 6 de janeiro, né, a pandemia me pegando lá, o vírus foi quando eu tomei a ciência que o vírus estava ali bem próximo, não sabia que existia isso, porque a gente não ouvia a televisão. E na cerimônia do ano novo, e olha que é um país budista, as cerimônias que estavam ocorrendo, nossa mãe, eram comidas que colocavam na estátua, na boca da estátua, oferendas, eu filmei aquilo lá, uma coisa inusitada. E vi locais também de meditação budistas. Eu tenho algumas percepções mediúnicas mais fortes, evidência em alguns locais, e percebi a quantidade de monges ali orando, auxiliando as pessoas que ali entravam. Então, é interessantíssimo. Lógico que eu vou escrever sobre isso. Depois dessa pesquisa sobre se o espírito é uma religião do livro, eu vou falar dessa inter-relações das religiões. Existe uma base, não há como. Olha, você vê o hinduísmo como uma das religiões mais antigas, né, através dos Vedas. Você ir no Ganges, às 5 horas da manhã, um Brahman saudando o dia. É uma coisa realmente espiritualizada. E ao final do dia, 9 Brahmanes cantando, agradecendo o dia. Então, é uma questão assim, você tem que apurar os olhos para a natureza íntima, né? E às vezes eu brincando com um guia lá indiano,
Puxa vida, aqui o pessoal, o cheiro é terrível, brincando com ele. Eu fiz porque aqui a gente cuida da limpeza interior, vocês só do exterior. Aí a gente toma na cabeça. Que coisa, Luiz. E aí, você ligando isso com o Espiritismo, que conclusão você tira? Ligando tudo isso com o Espiritismo. Primeiro, tem que acabar com essa história que o Espiritismo vai ser a religião do mundo. Isso é a mesma coisa dos judeus, né? Que o Messias irá colocar os judeus Senhor das Nações. Ele colocou, na maioria das pessoas, como Deus único. Espiritismo, tem local que eu fui, Rosson, se você falasse de Jesus, o povo corria com medo, parecia que estava falando de um demônio, da pior coisa do mundo. Tal estrago que nós cristãos fizemos. Então, não dá para pensar Espiritismo como uma religião do mundo. Os princípios espíritas, esses já estão no mundo. Já estão. Eu tive uma curiosidade que eu passei quase uma hora falando com um monge budista e eu futucando para ver se era verdade se havia manifestações entre eles. Ele se segurou bem, falei muito sobre morte, sobre espírito, ele se segurava, ele sacou, os caras são muito, tem uma outra mente, né? Ele só tinha 23 anos, né? Mas uma maturidade grande, né? Porque você entra no budismo, para ser monge com 8 anos, 9, fica um ano lá e sai, senão você vai ficando o tempo que quiser. Não é obrigado. Tá, você tem comida e instrução, e a instrução vale como instrução pública. Então, muitos vão para estudar, porque nesses países, interessante, tudo é pago. A educação é paga e tem menos analfabeto que o Brasil. Então, o esforço é grande e quem não tem recurso vai para um mosteiro desse para poder estudar. Então, o que é que eu vi? Uma das coisas que realmente a gente não percebe é a questão evolutiva. Essa precisa de mais cuidado. O budismo não é deísta, não acredita em Deus. Aí você tem que olhar a história, né? O Buda histórico, né? Siddhartha Gautama, ele rompeu, é um rompimento com o hinduísmo. O hinduísmo tem deuses de tudo que é jeito, do jeito que você quiser. Mas é a manifestação sempre de 3 deuses, tá? E aí, o que ocorreu? Ele rompeu com isso, porque as pessoas ficavam dependentes de deuses. O que é que o budismo fez? O que é que o Buda fez? Você depende de você. Você se libertar do seu sofrimento é só você se libertar do desapego. E eu lhe dou o caminho para isso. Mas não vá atrás de ninguém, não. Você só depende de você. Muito embora que depois que a gente começa a estudar, do ponto de vista acadêmico, né, que fizemos lá em Harvard, o que é que nós vimos? Não tem jeito. Você vai institucionalizando, as instituições são humanas, os problemas começam a ser os mesmos, os menores, outros maiores. Por isso que nunca reclamo de instituição nenhuma, seja o que for. Porque somos humanos e vamos falhar com elas. E nós temos, assim, nós espíritas, estou fazendo uma meia-culpa muito grande, por isso que eu falo de mim. Essa história de missionário, de ser missionário, o evangelho do Cristo agora depende de mim. Olha, nem Kardec, o Espírito Verdade diz para ele, olha, eu tenho um cara aqui de reserva, se você falhar, tá? Então, que a gente baixa a bola, não tem missionário nenhum aqui, não. A gente só está fazendo, por misericórdia divina, uma oportunidade de falar sobre o bem.